Olá, bom dia, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no ar aqui no Infomoney TV com o programa Imóveis, ao vivo, direto do São Paulo Corporate Towers. Hoje, dia 11 de fevereiro, estamos aqui já falando sobre loteamentos. Você tem um terreno, você quer fazer um loteamento, quer investir em lotes ou comprar seu lote? Vamos falar com uma pessoa especializada nisso, uma das maiores autoridades no mercado de loteamentos e parcelamento de áreas, que é o Rocha, da Núcleo Urbano. Já vamos conversar com ele, vai ser um ótimo papo, espero que você consiga entrar conosco aqui. Caso queira entrar no Facebook, que pode estar ao vivo daqui a pouquinho, você pode mandar algumas perguntas para nós aqui. Se não respondermos ainda hoje, responderemos na sequência. Eu sou Ricardo Reis, sou incorporador, gestor e conselheiro da área de negócios em imóveis e fundos imobiliários. Sou autor do livro Lucre com Imóveis, que é um curso, sou professor aqui da Infomoney sobre esse curso do Lucre com Imóveis. E nesse livro tem, além de falar de estratégias, mercado imobiliário, vários tipos de negócios e oportunidades, tem 37 tipos de negócios. E o loteamento é o negócio 20. Eu tentei resumir esses 37 tipos de negócios em uma folha para cada negócio, com seus pontos positivos, negativos, explicando o que é o negócio, seus problemas mais corriqueiros e suas soluções. É um resumo do resumo, para cada um poder tatear esse tipo de negócios, mas cada vez que a gente faz uma entrevista aqui, traz um especialista para poder nos explicar muito melhor, com muito mais profundidade, como é o Rocha hoje no caso de loteamentos. Também tem esse curso aqui no infomoney.com.br, entra em cursos, está lá Lucre com Imóveis, um pequeno investimento, espero que um grande retorno para você por toda a sua vida. E também tem um e-book gratuito também na infomoney.com.br, e-books gratuitos. Hoje eu vou colocar alguns resumos de algumas notícias do mercado, também bem sinteticamente. A última foi a última entrevista que a gente fez aqui no Infomoney mesmo, na semana passada, com o Peixoto Ascioli da RE/MAX, que é o CEO da RE/MAX, uma das maiores franqueadoras no Brasil de imobiliárias e a maior do mundo. Então, se você gosta de entender de imobiliária, veja essa entrevista e outras com a Lopes e com a Brasil Brokers, também foi gravado. Também teve uma entrevista com o Arthur Vieira de Moraes, aqui no canal da Infomoney, na semana passada, na sexta-feira, sobre hospitais, fundos imobiliários de hospitais. Então, você que tem uma rede pequena de hospitais e quer crescer, ou tem algum hospital e quer aumentar, veja essa entrevista, é imperdível. Tem aqui também na Infomoney, no canal da Infomoney, o Guia Infomoney Conheça a Rentabilidade de Investimentos Imobiliários. Se quer entender um pouco mais sobre isso, entra lá e conhece um pouco mais. A Smartz passou uma matéria muito bacana, que tem uma lei querendo taxar agora locações de curta temporada feitas por aplicativos, exemplo de Airbnb. É uma discussão já antiga, não só aqui no Brasil, como em outros países. Mas vale a pena ler a matéria. E também tem um relatório do Caio Calfati, foi entrevistado aqui sobre hotelaria, sobre um relatório de multipropriedades. Um relatório muito completo, conta toda a história de como está hoje esse mercado. Houve uma lei aprovada em dezembro regulamentando esse tipo de negócios. Multipropriedades, para quem não sabe, você compra um imóvel e divide ela em várias pessoas, 10, 12 pessoas. Então você consegue ter uma segunda casa na praia com preço muito mais baixo do que teria se fosse comprar inteira, Então esse relatório é muito bacana. Quem quiser me manda aqui um e-mail ou mensagem das redes sociais ou no meu site, que é ricardoreis.me, e eu vou poder mandar para você esse relatório sem custo nenhum. Também o Smartz colocou que a faixa 1,5 da Minha Casa Minha Vida está sem dinheiro já desde novembro. Então, as pequenas e médias construtoras sofrem muito com isso, elas não têm capital de giro para sustentar um mês ou 2 meses sem essa renda. É um problema muito sério. O José Carlos Martins, que é o presidente da CEBIC, Câmara Brasileira de Mercado Imobiliário e Construção, foi convidado, vai vir aqui falar conosco em breve, não agendamos ainda, mas ele está muito preocupado com isso. É a pessoa que faz interlocução em Brasília com todos os órgãos do governo e está vendo se consegue destravar esse dinheiro, que é muito importante. Também tem um valor previsto para esse ano, para Caixa financiar mercado imobiliário,
um pouquinho maior que o ano passado, vão ser quase 60 bilhões de reais. Esperamos que realmente esse dinheiro consiga entrar. E, finalmente, esse problema de barragens estourando e viadutos caindo, um problema de engenharia muito grande. Isso é uma matéria na Exame essa semana, falando que o investimento normal de um país em obras e manutenções é 4% do PIB. O Brasil gasta quase 2%, ou seja, não consegue nem investir o que precisa e muito menos manter. Então isso é necessário ter muito mais interlocução, né, dos engenheiros, advogados e peritos do Brasil para fazerem essa lei andar. Geralmente as leis elas mudam, também no livro fala um pouco do direito imobiliário, elas mudam com as crises, né? Então a lei de incorporação de 64 mudou com uma crise, a lei do fundo imobiliário foi criada em 93 com uma crise do mercado imobiliário muito grande, que não tinha dinheiro, aprovaram uma lei que estava já parada há muito tempo no Congresso. A lei de locações, geralmente, ela é alterada depois que não tem mais, ninguém quer deixar seus imóveis para locar, porque ou não rende ou está um mau negócio. Então aí as legislações elas andam com as crises. O síndico, depois que caiu aquele prédio no Rio de Janeiro, hoje o síndico é responsável por qualquer coisa de obra que aconteça no prédio. Então a lei colocou no síndico a responsabilidade, inclusive do patrimônio pessoal, sobre qualquer coisa que aconteça, na ideia de obrigar que o síndico tome preventivamente ações para corrigir isso. E essa é a sugestão que te deixo aqui, que venha uma lei mais bem pensada, de responsabilizar os agentes públicos que são responsáveis por manter essas obras e não estar mantendo, seja por falta de dinheiro, seja por falta de conhecimento, seja qual for a causa, não pode ficar caindo viaduto por aí, né? Isso tudo colocado, vamos entrar aqui no nosso assunto, que é o assunto principal de hoje. Vamos falar sobre loteamentos. Então, se você tem um lote e quer fazer um loteamento, quer investir ou quer comprar um lote, vamos falar com o Rocha, que é o fundador, né, sócio fundador, com 30 anos de experiência do Núcleo Urbano. Como é que está, Rocha? Muito bem-vindo. Como é que está você? Ricardo, tudo bem? Tudo bem, prazer tudo ótimo. Meu. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal do Infomoney. Enfim, tentar colocar um pouco aí à disposição, compartilhar, como a gente está ouvindo tanto, né? Sim. O conhecimento, essa experiência que a gente tem aí ao longo desses anos. O loteamento é o grande começo do mercado imobiliário. Você começa loteando uma área de terra para poder fazer, ou seja, lotes residenciais ou mais urbanos, né? Exatamente. O que é um loteamento para nós? O loteamento, ele realmente é a hora que o imóvel deixa de ser rural, tá, né, para começar a ter a sua função social, né? Certo. Ele começa a entrar na vida urbana. Ele precisa se transformar, sair da zona, né, do zoneamento rural, estar no perímetro urbano, esse é o primeiro passo, e depois passar por esse processo de parcelamento do solo, regrado, né, pela nossa gloriosa 6766, tá, já com algumas adaptações importantes, que inclusive aí uma mais recente, que ainda não está completamente consolidada, né? Mas o loteamento é assim, essa primeira etapa, onde o imóvel deixa de ter o uso rural, né, e passa a ter o seu uso urbano e complementado pelas incorporações imobiliárias. Sim. Tá? E o loteamento ele começou, né, só dividindo a terra, né? Hoje em dia já existem bairros planejados, até cidades planejadas, smart cities. Como que está essa evolução aí desse mercado? Esse movimento vem crescendo, né? O Brasil agora tem já bastante empreendimento com essas alternativas. A gente conhece muito facilmente os loteamentos, né, abertos, fechados, aquele parcelamento do solo em que o empreendedor simplesmente abre as ruas e vende os lotes, né, para aquele consumidor, do cliente que quer construir a sua casa no seu tempo, né, ou então deixar isso como investimento. Certo. Essa é a maneira convencional, né, o loteamento convencional. Nos últimos anos, nós estamos voltando a aprender a viver em cidades. Né? Então, como é que isso vem acontecendo? Controlando um pouco mais até onde o carro vai, tirando o carro, né? Na verdade, tirando o carro muito da vida, do dia a dia, né? Tentando fazer com que as pessoas trabalhem, morem e possam ter a sua vida cotidiana resolvida sem o carro. Esse é o grande mote. É sair walking distance, sair andando para trabalhar, para a academia, para fazer as suas compras. É o sonho de consumo, pegar o carro. Né? Esse seria o ideal do projeto mais bem feito e você morar num lugar bacana. Os retrofits urbanos ou os novos projetos, né, vêm todos eles com essa visão de que é importante você
cumprir essas distâncias cotidianas, né? Tá. 95% das suas atividades possam ser resolvidas sem uso de carro. Que legal, eu tenho visto no mundo inteiro está essa tendência, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro tem essa tendência. Os americanos têm um movimento chamado novo urbanismo, né? Que onde a gente consegue ter uma vasta à disposição de muita bibliografia, referências, projetos. Eu acompanho bastante o Congress for the New Urbanism, que é essa organização que tem eventos durante o ano, tem um evento anual, já está no seu 28º, se não me engano. E é hora de reciclar e ver as melhores ideias. Exato. Tá. É muito conceitual, ele é uma conversa mais conceitual de urbanistas, não é tanto negócio, mas se fala também de negócio. Sim. Né? E é sempre importante para você olhar as tendências. Né? Tá. Acompanho muito e sou um fã, recebo informações semanais aí de newsletters e a gente vai acompanhando esse mercado através desse tipo de ferramenta. E no Brasil não ia ficar para trás, nós temos vários projetos em andamento. Né? Eu tive a oportunidade de estar envolvido em 2 deles nos últimos anos. Um em franco desenvolvimento, em implantação, em Uberlândia, que dá muito orgulho de falar dele. Granja Marileusa. Granja Marileusa, a famosa Granja Marileusa. Né? Que é um exemplo de comunidade planejada. Certo. Né? As nomenclaturas, elas às vezes confundem mais do que ajudam a esclarecer. Né? Tá. O mercado hoje fala em bairro planejado, fala em comunidade planejada, e agora já estão surgindo também as Smart Cities. Certo. Né? Então, o que vem a ser isso? Né? A gente, na ADIT, é uma associação que hoje, para mim, é a melhor associação de loteadores e interessados no assunto, sejam advogados e até mesmo, você estava falando da multipropriedade, né? Sim. Eles têm também uma seção de turismo que atinge todas essas vertentes aí do negócio imobiliário. Mas convidamos o presidente para vir aqui falar conosco. O Felipe é sensacional. O Felipe, ele fica lá no Nordeste, mas vem vindo para São Paulo, vai encaixar a agenda aqui. Está convidado aí, Felipe, vem aqui, estamos esperando você. Tá. Felipe é um cara, assim, ele mudou, ele conseguiu, a partir de Alagoas, fazer uma associação realmente nacional. Então, você vai nos eventos da ADIT, você encontra gente de norte a sul, leste a oeste. Já fui acho que foi em Fortaleza, Brasil. Muito bom realmente. Aí depois ele subdividiu isso em loteamento, a parte de direitos, né? E a parte de incorporação. A DIT Juris, a DIT Invest, sim, investidores, o Complan, né? E a DIT Share, que é a parte de hotelaria, né? Tá. Então, o mercado está se consolidando, né? O bairro planejado passou a ser, a gente está tentando conceituar, pelo menos entre nós, né? Combinar, sim, que seria assim uma sequência de loteamentos. Você tem uma propriedade muito grande, então o mercado não vai absorver uma grande quantidade de lotes, você faz o planejamento da ocupação dessa grande propriedade por sucessivos loteamentos. Né? A comunidade planejada já é um pouco mais completa e ela já pretende espelhar a dinâmica de uma pequena cidade. Então, ela exige o uso misto, né? Que você precisa ter aí, então, escolas, você precisa ter serviços, você precisa ter lojas, né? Sim. E isso tudo, obviamente, medido também na dinâmica econômica de onde ela vai se instalar, para que você não tente atropelar a própria economia. Você tem que ir acompanhando, fazendo fases e de acordo com o que for absorvendo pela economia. Esse planejamento é fundamental para que a Granja é um exemplo, né? E a outra é a Pedra Branca, lá em Florianópolis, que já está bem maduro esse empreendimento. Pedra Branca, para mim, é o exemplo mais completo, né? Eles já estão aí desde 99, 2000, e eles têm uma história completa. 2005 eles começaram a mudar o projeto para os conceitos do novo urbanismo e criaram hoje uma referência nacional extremamente importante do que é um projeto bem concebido, bem conceituado e bem conduzido, né, pelos empreendedores, porque as tentações são grandes, né? Você conseguir segurar os conceitos urbanísticos que fazem a diferença a longo prazo,
né? É uma briga constante com o mercado. Sim, Você entre o ideal e o real. Ali fica naquela coisa, tem que vender, tem que faturar, mas também tem que manter. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Pedra Branca, no Smartus lá de Florianópolis ano passado, e estavam contando sobre isso. Eles têm que tentar gerir aí, tem a associação de moradores, né? Que sempre tem essa força nesses bairros, né, que vem trazer as demandas, mas eles também têm que, como incorporadores, manter ali a ordem do que eles acreditam que vai ser o melhor para o negócio. Um dos ingredientes fundamentais da comunidade, né, para ela se diferenciar realmente, é você criar, você fomentar o aparecimento dessa associação. Você primeiro institui, cria os regramentos, acompanha nos primeiros anos para que ela realmente se estruture e ganhe uma orientação de somatório, né? O empreendedor sozinho, ele não consegue conduzir uma comunidade planejada, que são projetos de 10, 15, 20 anos. São. Né? O Dr. Luiz lá na Granja Marileusa, a gente falava assim, vocês estão fazendo planejamento para 30 anos, esse projeto é para 100 anos. E ele, do alto dos seus 80 e tantos anos... É realista, verdade, vai ficar lá a cidade, né? Então, a comunidade planejada tem isso. Eu vejo que a comunidade planejada, ela exige um pouco de quem vai fazer, né? Esse espírito de longo prazo, esse espírito de legado, de deixar uma contribuição diferenciada para a sua cidade. Porque você, muito provavelmente, pode não ver o final da história. Né? É bem provável. Os bairros estão aí há centenas de anos, e óbvio que você jogar a semente, né, de uma forma correta é o desejo de todos esses empreendedores, e a associação é parte fundamental para que ela capte esse espírito, né, de ajudar não só na interlocução com o poder público, porque é um bairro aberto, né, que tem áreas públicas, serviços e concessionárias de serviços públicos, água, esgoto, energia, coleta de lixo, transporte, tudo isso. E não ela não está carimbada para ser de uma determinada classe social. A comunidade planejada, aliás, é um mix também, né? Aliás, pede esse mix, né? Quanto mais ela puder ser inclusiva, né, em diversas classes sociais, melhor vai ser para o empreendimento, para quem mora lá, para quem desfruta daquele ambiente, porque no final das contas, essa história que eu estava falando para você de se redescobrir as cidades, né? Alguns autores, né, mencionam a cidade como o século XXI como o século das cidades, certo. Né? Onde as cidades vão florescer e vão disputar espaços com outras cidades. E elas disputam espaços com outras cidades, disputam talentos, né? O cuidado que se tem hoje, toda empresa visa reter seus talentos, a dificuldade de trazer boas cabeças para a sua empresa e a dificuldade de manter essas cabeças dentro da sua empresa. E passa por isso também. Se a empresa está localizada num bom endereço, né, onde a pessoa, além de trabalhar, ela convive com outras pessoas, sai daquele ambiente só da empresa, mas desce para o almoço e consegue circular e ter contato com empresas, com pessoas que estão em outras empresas, com moradores, desfrutando um pouco esse ambiente saudável da rua, né? Isso tudo faz com que a pessoa cresça profissionalmente, cresça individualmente e ela acaba, de alguma forma, tirando aquela imagem de vou procurar algo melhor fora da minha cidade, né? Isso era muito comum, né? Você se deslocar, sair da sua cidade natal, ir para uma cidade maior em busca de melhores oportunidades. Isso hoje está mais democrático. E essas comunidades planejadas são realmente ambientes mundiais, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas têm ali à disposição uma série de atividades que elas só encontrariam nos grandes centros. O Granja Marileusa é isso, a Pedra Branca mais do que isso. O Jurerê Internacional também, há muitos anos começou com isso. Jurerê ainda tem muita coisa para desenvolver. Tem sucesso. Uma pegada de turismo, né, que começa com o turismo, mas que hoje já uma grande porção de pessoas que vinham aquilo só como turismo moram lá efetivamente. Sim. E aí você vai mudando essa característica. Para isso, você precisa ter bons projetos de urbanismo, né, que consigam absorver essas mudanças ou pelo menos ter o planejamento adequado para que essas mudanças que vêm ao longo dos anos elas possam ser absorvidas pelo urbanismo. Você tocou num ponto, Rocha, muito importante, que é das cidades, né? Eu fiz um curso, recomendo a todos que estão nos assistindo que façam também, no Harvard X,
que chama edx.com, que é um lugar que tem vários cursos, e tem o CDX, que é esse curso de Harvard sobre cidades, onde esse professor viaja o mundo inteiro e vai mostrando cidades na Ásia, na Austrália, no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, vai para México, vai para os Estados Unidos inteiro e mostra essa competição entre as cidades de reter seus talentos. Tanto os que estão lá e nasceram lá para continuarem lá, quanto trazerem de fora. E quais são os pontos, e esse soft knowledge que você colocou também, que é bem legal, que a pessoa que mora na cidade, mal ou bem, ela está interagindo com outras pessoas, e aquele conhecimento que não está escrito, que aquela troca, aquela sintonia, isso agrega muito valor para quem está naquela cidade em comparação com quem não está na cidade. Esse é um dos segredos, né, talvez do WeWork, dessa nova forma de organizar. O que é o WeWork mesmo? O WeWork é essa empresa que repaginou, de coworking, basicamente. Repaginou os espaços de escritórios, né? Tá. E eles procuram fazer as suas localizações dentro dessas localizações municipais. No mundo todo também, né, Rocha? No mundo todo. Então, você traz para dentro do escritório essa energia do compartilhamento de pessoas de empresas diferentes, de experiências diferentes, né? Desfrutando ali o mesmo espaço. E isso precisa estar bem localizado, precisa estar num projeto de urbanismo que, ao descer para a calçada, você perceba isso, né? Na qualidade justamente da calçada, da segurança, né? da disposição e a possibilidade de você ter ali lojas, restaurantes, bares, serviços, escolas para a continuação da sua formação ou complementar a formação. Tudo meio a pé, se possível, de metrô, algo fala, mobilete, patinete, bicicleta, né? Exatamente. Aqui nós estamos na frente aqui do Shopping JK, né? E tem uma ciclovia que passa por toda a rua e a gente vê a ciclovia usada. Bem usada. Eu mesmo, outro dia, peguei um patinete aqui na JK e fui até o Largo da Batata. Sensacional. Eu vejo que várias pessoas usam para trabalhar mesmo, e no domingo muda o público, mas continua uma ciclovia com vida. Isso tudo colocado em meio do loteamento, passou pelos bairros planejados. Nós estamos falando um pouco da Smart City, Isso, vamos chegar no Smart Cities. Daí. O que é uma Smart City? A Smart City é uma evolução, obviamente, mas a Smart City ela começa a integrar, né? O projeto para ser smart, ele precisa ter um urbanismo também muito conceituado. Né? Você não começa no projeto, né? Começa no projeto urbano, né? Para poder absorver as tecnologias que hoje estão na ordem do dia. Então, sim, que basicamente muita coisa no telefone também, né? Tudo na palma da mão. Não é? A gente vê cada vez mais no exterior, a gente chega numa estação de metrô, não tem ninguém para perguntar nada, né? Não tem funcionário mais. Você já não compra, já compra tudo eletrônico. Compra eletrônico. Não tem pessoa para comprar, nem para te perguntar. O mapa está aqui também. O mapa, tudo. O trem vai chegar, você sabe com antecedência, 2 minutos, 3 minutos. Não é? Os ônibus, né? Hoje você também tem um mapeamento. Uberlândia tem já esse sistema na cidade, então na Granja, integrar esse sistema na Granja foi assim, o ponto de ônibus na Granja Marileusa. Você carrega seu celular, você sabe onde está o ônibus. É um hub station ali. É um hub station. Então essas tecnologias que visam melhorar o uso, né? Melhorar a operação da cidade, né? Tornar ela mais eficiente, mais barata de ser operacionalizada, né? De ser trabalhada. Isso é, a meu ver, o foco principal. Né? Você deve fazer um investimento, né, em tecnologias, em automações, para você ter esse retorno de menores custos operacionais. Certo. O conforto, né, a segurança é um ponto importante também, né, o monitoramento de câmeras, essa coisa toda, que precisa ser feito junto com o poder público. Né? Aí vem uma parceria meio público-privada, né? Precisa. A pessoa tem um sistema aqui, mas tem que estar interligado com a polícia para, no caso de dar alguma coisa, a comunicação ser mais rápida. E por se tratar de locais públicos, né, o poder de polícia ele não é compartilhado. É monopólio do Estado, então isso precisa ser discutido com a polícia, né, polícia militar, polícia civil, para que esse sistema possa complementar já o programa de segurança da cidade ou daquela região. Certo. Mas, obviamente, que isso faz muita diferença para quem está ali naquele local, né? E pode desfrutar, pode aumentar a sua sensação de segurança. E depois o conforto, né? De você ter serviços, né? Na palma da mão, para você ter todo tipo de serviço que podem ser compartilhados via celular. Isso tudo faz o molho, né? Da Smart City. Sim, legal, muito bacana.
Então, vimos um pouco o loteamento, bairro planejado, Smart City. Queria ver um pouco dos pontos de vista, tanto do dono do terreno, depois do investidor, né, e depois de quem compra o lote. Do dono do terreno, estava comentando um pouco antes de a gente conversar aqui, começar a conversa, que é demorado você aprovar um loteamento. Né? E o dono do terreno não sabe muitas vezes o que pode ser feito, o que não pode ser feito, nem o tempo vai demorar. E quem vai comprar o terreno tem a mesma dúvida e daí fica um negócio difícil de ser avaliado, o valor e o prazo. Então, o que você recomenda aí? Como é que funciona na cabeça do dono do terreno? Qual que é a dica para ele poder fazer um negócio mais bem feito, com mais valor? O dono do terreno, né, existem aqueles que genuinamente querem efetivamente fazer o loteamento. Tá, né? Ele próprio. Ele próprio, ou através da parceria. Enfim, o dono do terreno muitas vezes quer vender a sua propriedade e a venda direta, né, é difícil de você custear, você botar valor, porque o empreendedor imobiliário ele precisa saber quanto de área útil. A famosa área líquida. Área né? líquida. Quanto realmente, contas, desses 100 metros, 1000 metros quadrados, quanto que eu posso realmente construir em cima disso? Essa é a pergunta. Tem nascente, tem floresta? Normalmente ele começa com 100, 150 mil metros quadrados, né, e vai aos milhões de metros quadrados. Então, quanto daquilo efetivamente vai virar dinheiro, vamos dizer assim. Né? É isso que interessa o incorporador, investidor. Né? Essa conta, ela só é realmente colocada no papel definitivamente depois do processo de licenciamento. É muito difícil você estimar com precisão, né, todos os requerimentos, tudo aquilo que vai ser requisitado pelos órgãos públicos. Tem que dar entrada com o projeto do meio ambiente lá para ele analisar o que pode e o que não pode. É óbvio que a gente consegue fazer estimativas, né? A gente consegue fazer estimativas, mas nem sempre essas estimativas convencem o dono do terreno sobre o valor. Né? Nem o comprador, nem o vendedor, nem o comprador. Não, né? É uma briga. O vendedor acha que tem pouca área líquida e o comprador acha que tem muita para o que vai ser aprovado. Então, há uma confusão de estimativas, de expectativas. Né? Certo. E aí, então, o segundo passo seria convencer o proprietário a pelo menos vencer a etapa dos projetos. Sim, né? que já dá não é uma coisa tão cara, perto do custo total do empreendimento. Exatamente. Você gasta o quê? 2%, 3%? 2%, 3%, dependendo do porte do empreendimento. E você vai vencer uma etapa extremamente importante para o investidor. Você vai tirar a insegurança do negócio, vai minimizar, vai minimizar a insegurança tanto do que pode ser feito quanto o prazo para que isso ande, porque às vezes é 1 ano, 2 anos ou mais tempo que isso. Né? Então, no momento zero, a gleba bruta, você não sabe dizer quanto ela vai render em terrenos, áreas produtivas, quanto ela vai custar, essa infraestrutura, quanto vai custar. Também, entendeu? Você não tem orçamento. E você não sabe dizer quanto tempo vai levar para aprovar. Entendi. Então, esse custo financeiro que nós temos no Brasil, que é pesadíssimo, entra nesse prazo que você não domina, que você não consegue. Então, a primeira garantir. dica é essa: tente fazer o projeto, tente ver com o meio ambiente. Esse é uma outra dica importante que eu acho legal de colocar para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Antes era bom o negócio ficar com a terra parada, era um motivo de valorização. Né? Hoje em dia, com a mudança de projetos de planos diretores das cidades, com as restrições ambientais, está cada vez mais difícil você liberar mais área, né? Você tem que deixar mais área verde, você tem que dar mais espaço dos rios, fica mais complicado. Então, hoje em dia, ficar sentado esperando pode ser mau negócio, né? Infelizmente, é uma má notícia para os donos de terreno, né? Os donos de área. Né? Existe mesmo essa tendência, não é só no Brasil, a tendência de que as restrições urbanísticas e as restrições ambientais, elas aumentam a cada ano. Certo. Tá? Bem ou mal, foi estabelecido no Brasil que a cada 10 anos as cidades precisam rever seus planos diretores. Então, as cidades, entre 5 e 10 anos, elas fazem uma revisão mais forte em cima do seu plano diretor, mas durante esse período todo vão surgindo leis complementares. As leis principais, a mudança de perímetro urbano, mudanças de zoneamento, realmente guardam esse período, porque os ritos, né, para fazer a aprovação dessas leis, ele está muito policiado hoje, né? E o lado bom é que uma das exigências maiores é a publicidade de todos esses atos. Então, se antigamente poucas pessoas
participavam da elaboração de um plano de ocupação da cidade ou de zoneamento da cidade. Sim. Hoje esse processo é totalmente transparente. Sim, né? tem então, audiências públicas também. Audiências vai escutar o públicas, CREA, vai escutar o bairro, vai escutar a Câmara Municipal. E o cidadão está entendendo que a voz dele está sendo ouvida. Isso é legal, né? Porque muito bom. Você consegue ajustar melhor, não é uma pessoa sozinha pensando. Exato. A cidade está ali junto pensando. Exato. Tá. E aí o que acontece? Né? Você tem essas restrições aumentando e o proprietário que antes tinha aquela despreocupação assim, né? Eu vou esperando, Deixa que está valorizando. Está valorizando. Nem sempre isso é verdade. Né? A mudança de zoneamento pode trazer problemas de aproveitamento dessa área, né? Tanto urbanístico como ambiental. Ele pode sofrer muito com isso. Tem aquela outorga onerosa, que é isso que está pegando. Como é que funciona essa outorga onerosa? As coisas já começam, né, há bastante tempo, começou em São Paulo, né, o potencial construtivo do terreno, que antes era captado integralmente pelo dono do terreno. Era o número de vezes, 4 vezes a área do lote, 2 vezes a área do lote. 3, 4. Existem cidades que ainda têm 5 vezes a área do lote. Claro. Né? Então, isso tudo, as prefeituras enxergam que esse ganho de potencial, muitas vezes, é em função de investimentos que a cidade fez em infraestrutura pública. É mais fácil da gente entender São Paulo com o metrô, com o viaduto, né? Mas isso acontece efetivamente em todas as cidades. Bem ou mal, o poder público investe numa estação de tratamento, investe numa rede de água, investe em sistemas viários que vão se complementando, e isso vai valorizando a propriedade que estava lá ainda com uso rural. Né? Essa captação do diferencial, né, do coeficiente de aproveitamento do 1 para 2, 3, passa a ser municipal. Então o proprietário fica com 1 e se houver um incentivo da prefeitura, né, achando que aquela região é uma região que deve ser incentivado o adensamento, né, esse coeficiente a mais, ele é capturado na forma dessa outorga onerosa. Você tem que pagar para a prefeitura e não mais. Outorga onerosa. Então, na verdade, está desvalorizando o terreno da pessoa, que podia ser 3, 4 vezes a área do lote, pode uma. Isso quando o terreno já era urbano, né? Quando o terreno ainda está passando pelo processo de parcelamento, né? E o poder público ainda não fez esses investimentos em infraestrutura, né? Acontece na forma assim, você vai fazer um loteamento convencional, nada muda, porque você vende o terreno que estava lá. Mas se você já vai para uma tentativa de fazer uma comunidade planejada, esse coeficiente de aproveitamento, ele já passa a ser já de domínio da prefeitura. Público, né? Ele chega antes da prefeitura mesmo fazer algum investimento, é uma tese até para ser discutida melhor. Né? Se vale a pena incentivar o empreendedor e o dono da área, né, mantendo esse direito de potencial construtivo por alguns anos. A meu ver, seria bastante razoável, porque não há nenhum investimento de infraestrutura da prefeitura ainda. Então, quem está fazendo isso é a iniciativa privada, o proprietário e mais o loteador. Né? Então, é razoável que essa outorga não incida já imediatamente ao término do projeto. É discussão para ser levada à Câmara, acho que é bastante razoável. Tem um outro ponto que você colocou, né, que no começo você colocou, a função social da propriedade. Para explicar de maneira simples, tem um terreno no centro da cidade e não construiu, aquilo para a cidade é ruim, porque ela investiu na rua, investiu na eletricidade, no esgoto, e está o terreno lá parado realmente valorizando. Então a função social da propriedade é que a pessoa use aquele lote, né? A função social é que seja construído. Que ela ocupe, né? Seja com residencial, seja com comercial. Aí a lei já tem algumas maneiras de tentar incentivar, né, a pessoa a fazer usar, por exemplo, o tal do IPTU progressivo, que é uma maneira de... E essa pessoa não usa o terreno, sobe IPTU cada ano, cada tantos anos, um pouquinho mais, para ir ficando mais caro, para que a pessoa realmente se mexa e faça aquilo... É um outro incentivo da cidade para que o dono do terreno empreenda no seu terreno. Né? É uma restrição importante, né? Porque, afinal de contas, a manutenção daquele terreno, não só a guarda, né? Porque quando a gente fala de cidades, em terrenos, em grandes cidades, grandes metrópoles, nós temos o problema das invasões. Claro, também tem esse negócio extremamente sério. Então, uma coisa é você manter
2.000, 3.000, 4.000 metros, né, bem localizados, Sim. que já tem o seu custo próprio, né, de limpeza e de PTU, por exemplo. Mas 300 mil metros, 400 mil metros, 100 mil metros, ele fica sujeito a invasões. Não tem como murar tudo e ficar com uma equipe todo o tempo todo lá. É muito caro. E tem profissionalismo em invasões em grandes cidades, como São Paulo mesmo. Esse é um problema que a gente ainda não venceu. O Estado, quando o terreno é ocupado, o Estado fica ainda não vai buscar a reintegração de posse pelo problema social que está ali colocado. Claro. E também não paga o dono do terreno. Fica um jogo de empurra, prefeitura, governo e o dono do terreno fica aquela coisa sem receber. É uma complicação enorme. É um problema sério que não tem solução ainda, né, Rocha? Tem que evitar ao máximo, né? Eu particularmente vi isso acontecer num projeto que a gente tinha em Belo Horizonte, uma invasão medonha no terreno e faveliza, né? Faveliza, porque alguns ganham dinheiro com essa favelização. Sim, tem né? uma indústria disso aí já, né? Esses que fomentam essas invasões. E o proprietário fica refém desses grupos piratas aí, né? Que realmente fomentam invasões incontroláveis, usam a grande massa de pessoas desassistidas, é uma realidade que está aí a olhos nus aí para a gente ver a todo tempo, né? Tanta gente desassistida com moradia de primeira necessidade, e aí você acaba recebendo esse impacto na sua propriedade. E para você tirar, imagina se alguém vai fazer uma reintegração de posse num ano eleitoral, né? Não tem quem assine. Não tem como. Então você já tem o problema de não ter o problema do déficit habitacional resolvido, aí cria esse problema das invasões por falta de habitação e também não resolve isso. Mas isso é assunto que deixa para as autoridades e para os órgãos aí do setor privado. Do negócio daí, estamos falando do loteador ainda, né? Do dono do terreno. Aí ele pode fazer ou vender, melhor seria, como você falou, aprovar o projeto. Aprovar o projeto é uma boa medida, é uma medida alternativa, ele tem que tomar cuidado com os profissionais com que ele vai fazer esse projeto, para poder ter um projeto correto, um projeto que tenha liquidez depois. Né? Mas vencida essa fase, o loteador, ele pode fazer, o proprietário pode fazer, deve fazer talvez, não se sentindo seguro com os profissionais com quem ele teve contato, deve fazer a parceria imobiliária. E como é que funciona isso? É uma permuta praticamente, né? É uma permuta, é um modelo que é diferente da incorporação, né? Porque na incorporação o proprietário, via de regra, ele não conversa com o incorporador sobre o seu projeto, sobre o preço que vai ser vendido, sobre prazo, ele não conversa sobre o negócio. Sim. E no loteamento ele tem muito poder sobre o negócio. A permuta ele troca um terreno bruto por uma porcentagem dos terrenos acabados. A permuta, ela via de regra, ela é financeira, né? É financeira. A expressão não é né, formalmente adequada, mas a permuta financeira é a nossa realidade. Ele troca a propriedade dele, bruta, por um percentual de participação na venda do lote. Então, vendeu um lote lá em 60 vezes, só deu entrada, uma parte vai para o dono do terreno, e outra parte para quem está executando o loteador. Empreendedor e cada mês que vai sendo pago, mesma coisa. Uma parte vai para uma conta, outra para outra conta, até finalizar todas as vendas de todos os lotes. Né? Vem a venda de cada lote em parcelas gera uma carteira. Né? Essa carteira, hoje, se nós não temos instrumentos adequados de financiamento da produção de lotes, não temos um banco como Caixa financiando Minha Casa Minha Vida, nós não temos um programa adequado. Assim como não tem dinheiro adequado para fazer hotel, como diz o Caio Calfati, não tem um dinheiro adequado ainda para loteamento. Não. São coisas que podem vir para o mercado ainda no futuro. A Caixa está ensaiando, tem um programa já em andamento, um teste, um balão de ensaios. Tomara que isso possa ser mais acessível, né, ao médio e pequeno loteador. E o fato é que o loteamento hoje se faz ainda com dinheiro privado. Até o financiamento do comprador também ainda Quanto por cento vai para o dono do terreno, quanto vai para o loteador? Essas permutas aqui na região, não vou falar da região de São Paulo, mas ela vai variar pelo preço de venda do lote final. Quanto mais vale o terreno, mais vai para o dono do terreno. Mas 30% é um valor? 30, 40... Hoje o 40 está batendo no teto. Né? Só alguns empreendimentos, assim, algumas glebas muito bem localizadas, preços de venda acima de R$500, 600, 700 reais o metro quadrado, é que podem realmente pagar mais para o dono do terreno. Tá bom. Né? Porque o custo do empreendimento, né, ele não é tão variável.
né, o custo da infraestrutura urbana. Você pode ter uma variação grande, dependendo do porte do empreendimento, com aqueles atributos comerciais de diferenciação comercial. Então, um loteamento fechado, né, com uma pequena área, um loteamento de 200 mil metros, fechado, o custo da portaria é o mesmo de um loteamento fechado de 400 mil metros. Sim, né? o custo é um custo fixo, É um que custo você fixo. dilui ele em... Quanto vale a mais você comprar ou você ter um lote fechado em comparação com o lote aberto? Olha, tem por causa da segurança, basicamente, né? A segurança é ainda o carro-chefe nessa questão, é extremamente importante, né? Você ter um ambiente um pouco mais controlado, mas não só a segurança, né? A própria dinâmica interna, né, de veículos, né? A gente sofre muito hoje com carro, né? Carro Certo. é um problema sério em todo lugar. Então, a diminuição da velocidade do carro dentro de um sistema fechado, ela é um pouco mais controlável, porque você sabe quem entrou, quem saiu, quem andou em qual velocidade, né? Então, todas essas coisas trazem segurança patrimonial, segurança do ponto de vista de você ter a tranquilidade de deixar seu filho realmente ir para a rua, para a casa do vizinho, andar de bicicleta, porque você tem um ambiente um pouco mais controlado em vários aspectos. Isso paga um prêmio para quem está dentro do loteamento fechado, na ordem de 25%, 30%. Mais ou menos isso. Mais ou menos então, isso. saímos um pouco da visão do dono do terreno, estamos entrando já na visão do loteador. O loteador conseguiu fazer uma permuta, né, financeira com o dono do terreno. Quais são as fases desse projeto daí? Olha, a aprovação, Estado de São Paulo, mais ou menos 2 anos, tá? É um prazo longo. Outros estados às vezes andam um pouco mais rápido, o caso do Granja Marileusa, que tinha não só um trabalho preliminar junto à prefeitura, a prefeitura já sabia do que se tratava o projeto, isso é importante, né? A gente comunicar e discutir com o órgão Entra público. junto, né? Mesmo que seja a nível de master plan, você comunicar corretamente o bairro, conversar com os técnicos da prefeitura. Pegar as premissas corretas, né? Eles vão entendendo, né? Eles entendem, né, o que você está propondo. Né? Via de regra, a comunidade planejada é uma ocupação muito desejada pelos técnicos. Ela sempre foi defesa da academia, que não se criassem guetos, né? Eles enxergam o loteamento fechado como um gueto social. Sim. Mas no loteamento fechado você consegue, quando você faz uma comunidade planejada, um projeto mais elaborado e mais longo prazo, e dá conhecimento a esses técnicos, discute com eles alternativas. Sim. Quando o projeto chega para ser aprovado, uma etapa desse projeto chega para ser aprovado, normalmente ele anda mais rápido. Claro, o que a gente amaciado. leva 2 anos aqui em São Paulo, lá no Grande Marileusa, nós levamos 9 meses. Olha aí. De 6 a 9 meses para aprovar um projeto de loteamento. Sim. Licenciado ambientalmente, sem nenhum atropelo de lei, nada. Né? Existe todo um processo e vai e volta. Você precisa ir primeiro na prefeitura, entender o que a prefeitura te coloca como diretrizes, aí você faz um pouco do projeto, volta na prefeitura, a prefeitura te dá o ok, você faz o licenciamento ambiental, Sim. aí você realmente aprova, né, com todas as características finais esse projeto e leva a registro. Esse ciclo, que não é muito diferente no Brasil inteiro, Sim. né? Ele leva aproximadamente 2 anos no estado de São Paulo, em outros estados isso cai um pouco para 1 ano, mas é difícil ser menos do que 1 ano. Então até aí está o dono do terreno e está o loteador. Aí aprovou o projeto, vai vender, lançou para vender. O loteador não compra o terreno, né? Então essa permuta é dessa forma, ele não desembolsa nenhum valor. Ele está gastando dinheiro no projeto só. Existe hoje aí alguns proprietários que insistem num pedido de aporte, uma antecipação de carteira. Às vezes é muito mais uma insistência do proprietário de que o loteador coloque o projeto dele na ordem do dia. Skin on the game, né? Colocar a pele em jogo, para dar prioridade para o negócio. Exatamente. Não deixar lá na fila, né, do quando dele. esse projeto, né, não consegue as aprovações no tempo que é esperado, né, o proprietário que está acompanhando o processo, ele não tem esse sentimento, mas proprietários que normalmente delegam e não participam desse processo, né? Às vezes algumas empresas até, me pode ver muito erroneamente, não dão as informações mensais, pelo menos, para esses proprietários. Teria que ter um relatório, claro. Dando... Tá junto com ele, né? Senão ele fica ele parece que não andou nada, tá parado lá. Você está trabalhando na área dele, a área é dele ainda, você não comprou a área. Então, esse proprietário,
que participa um pouco dessas aprovações, ele percebe qual é a briga que está acontecendo. Sim. Mas muitos deles, ao assinar o contrato, querem que o loteador já sofra um pouco. A expectativa é... Mas daí tu colocou a venda, vendeu. Aí tem uma maneira de você... Geralmente a venda, quando está uma coisa bem feita, ela é meio rápida, né? Ou é uma coisa muito parcelada. Como que é, Rocha? Olha... Monta uma carteira de recebíveis, né? Isso que o loteador, como não tem um financiamento específico e é muito dinheiro envolvido, uma das opções para o loteador é criar essa carteira de recebíveis e tentar securitizar isso para pegar o dinheiro à vista e fazer a obra com o dinheiro desses contratos que são parcelados, mas pegando esse dinheiro à vista com desconto para fazer a coisa andar, né? Existem hoje muitas alternativas, muitas empresas dedicadas a isso, de desconto de recebíveis imobiliários gerados por essas carteiras, né? Existem até algumas empresas se dedicando a financiar essa exposição de caixa do loteador, né? E já existem algumas operações. Tem umas estruturas privadas ajudando aí, né? Com a diminuição das taxas de juros e a falta de opções para que os investidores apliquem seus recursos em outros negócios, né? Você começa a viabilizar taxas adequadas de financiamento da produção até, né? No mercado privado, empresas que são dedicadas a te auxiliar, a financiar a sua exposição de caixa, para o lado do loteador, da empresa desenvolvedora. Sim, vai demandar muito dinheiro. Até você colocou que tem uma taxa que é a régua, que é 12%, né? Isso... Tô dando um barulhinho aqui, desculpe pessoal, um barulhinho técnico, manutenção do prédio, que não tem controle aqui, né? Mas a conversa tá boa, a gente vai tocando assim, né, Rocha? Vamos lá. Estamos no 12%. Dentro das análises que a gente faz nesse momento, né, que a gente procura orientar proprietários e procura orientar investidores, né? Os investidores podem estar tanto no lado do proprietário como no lado do loteador. Certo. Né? Então, os investidores o loteamento é bom negócio e como é que eu participo desses empreendimentos, né? Então, o investidor tem a oportunidade de entrar comprando uma parte da gleba, né? Antecipando esse recebível para o proprietário, comprando uma parte da gleba, ou ele entra também no lado do loteador, da empresa loteadora, que vai investir em infraestrutura urbana, né? Projeto, infraestrutura urbana e inteligência imobiliária. Então, o dono da terra investe a propriedade, você pode ser sócio do proprietário, né, na terra. Ou você pode ser sócio, né, do loteador no investimento que ele vai fazer na forma de obras, né? Então essas duas portas de entrada para o investidor, elas são perfeitamente possíveis. É importante que o investidor entenda o momento que ele está entrando, né, e que risco que ele está correndo, né, para poder ter um prêmio maior ou menor. Né? Então agora vamos falar nisso. Quanto mais perto Qual que é a tiro, né? A taxa interna de retorno que esse investidor está esperando no começo, no meio e no fim ali. Pois é. O loteador, né, normalmente ele entra com um TIR acima de 25% ao ano livre de inflação. TIR é a taxa do dinheiro que ele está colocando, quanto que ele acha que vai render aquele empreendimento. Do dinheiro que ele expôs, né? Não do empreendimento, não é a margem do lucro do empreendimento. Não, a margem pode chegar a 30%, 40%, são números comuns em loteamentos. 30%, que é um valor bastante razoável, né? Expressivo. Né? Por que isso? Porque o dinheiro do loteador fica muito tempo preso nesse negócio. Esse ciclo é muito longo. Certo. Né? Quanto mais popular, mais longo. Por quê? Porque o popular, sem dinheiro, ele precisa esticar ou aumentar não sei se isso está atrapalhando demais. Não, pode falar, para mim está tudo bem. Então, o empreendimento popular concentra muito mais compradores nas tabelas mais longas. Né? Entendi. Então a exposição a carteira é mais longa. As obras são feitas... Não é a Caixa financiando, então tem que ter um recebível mais longo. Então você faz as obras em 2 anos, né? Você gasta pouquinho para fazer projeto em 2 anos, mas nos 2 anos de obra, né, você gasta... É ali que vai o dinheiro. É ali que vai o dinheiro do empreendedor. Sim. Então, você ter essa volta em 10, 15 anos de carteira é um negócio... Tem que ter como o risco é mais alto, tem que ter uma taxa maior. Payback disso vai a 7, 8 anos. Imóvel geralmente é isso, de infraestrutura e tudo mais. E aí, a maneira de você acelerar isso é você ir buscar esses descontos de recebíveis, né, em securitizadora. O mercado está muito
profissional nesse aspecto, que existe uma concorrência grande dessas empresas, sim, as taxas vêm caindo, né? Hoje se fala em 12, no máximo 15, por quê? Porque as empresas que fazem essas análises, eles analisam a sua carteira, onde você está, se está vendido, se tem riscos de distrato, né? Sim, quem comprou, claro, o perfil de quem comprou. Inclusive os contratos hoje, na hora que você vende esse lote, você já pode pôr a taxa de juros e o índice de correção que a securitizadora está querendo. No aí formato você consegue até, já quase né? o preço no formato PV, de né? capitalização, né? Hoje, os loteadores, de algum tempo atrás, né, utilizavam uma tabela que está voltando aí para minha surpresa, né? Sim. Em que a capitalização de juros era mês a mês, não era uma tabela price. Sim. Né? Então, acho que nós conseguimos, com a aproximação do Minha Casa Minha Vida e das incorporadoras que andaram fazendo alguns empreendimentos, muitas delas montaram as suas loteadoras, sim, elas levaram o conceito de tabela price para as tabelas de pagamento. Tabela né? price era aquela tabela que a pessoa pagava um valor fixo, todo fixo, mas aumentava só com a correção ano a ano, isso. Que no final, com uma grande inflação, inviabilizava o negócio, porque a pessoa trazia não conseguia pagar no final. Com a inflação mais baixa fica mais viável isso. Exatamente. Né? Você trazer também para o loteamento aquela tabela em que você tem o início com preços com a mensalidade maior e vai decrescendo ao longo do tempo, a SACRE, né? Ela também amortização constante ou amortização crescente. Você perde liquidez. Né? Porque você não consegue financiar grande parte, você financia menos do imóvel, precisa de uma entrada maior, já dificulta um pouco o negócio. A parcela, né, principalmente no popular, né, a parcela inicial é fundamental para você ter liquidez. A pessoa está aí querendo jovem, querendo começar a vida, ele não tem uma renda alta ainda. Se a parcela no popular não encaixar naquilo que ele realmente pode pagar, você não vai ter liquidez. Tá né? certo. Então, isso daí faz com que você alongue o seu processo de pagamento e vá buscar a solução através de desconto de recebível, que hoje está muito, muito tranquilo de se fazer, tranquilo em termos, né? Existem custos significativos, né? O próprio custo da operação custa aproximadamente 5% do VGV, não é pouca coisa, é uma discussão... Quanto por cento do VGV? 5% do VGV. É bastante, parece que é pouco, mas no muito. Valor Geral de Venda. A gente vai trazer aqui o Vicente da Bitasec, da securitizadora, que vai vir em março, está convidado, já confirmou, vai explicar bastante sobre a parte da securitização. Você tocou na parte do dono do terreno, do loteador, do investidor, agora vamos ver quem está comprando o terreno. Vamos lá. Né? Daí tem os loteamentos tipo Alphaville, de grande porte, de alto padrão, que tem um perfil que muitos compradores também são investidores, né? Não é quem vai morar. Aí você vai para o médio padrão, para o baixo padrão, que a maioria não são investidores, é o usuário final. Né? Aí como é que financia isso? Qual é o prazo de pensamento? O loteamento ele tem assim, momentos de valorização. Né? Obviamente, quando você lança, você tem uma expectativa de valorização, o comprador sempre tem essa expectativa. O comprador que compra com o intuito de morar, ele olha menos olha também, né, a valorização. Ninguém, obviamente, quer fazer um investimento em imóvel que não tem uma perspectiva de valorização. Até porque ele está olhando a qualidade do bairro onde ele vai morar. É outra perspectiva, né? É a família, pessoal, né? Quem vai morar e tal. Não é tanto investimento, né? Ele não põe na ponta do lápis aquilo que ele está investindo. Mas, obviamente, você tem dentro do loteamento, né, sempre teve tradicionalmente uma grande quantidade de investidores. Tá? E o mercado até sofre com isso, principalmente empreendimentos de melhor valor agregado. Empreendimentos fechados, empreendimentos de alto padrão, de médio alto padrão, normalmente atraem um pouco mais investidores. Né? O duro você precisa vender, você empreendedor precisa vender, o empreendedor, esse investidor, ele não vai buscar grandes descontos, né? Você vender uma quantidade grande de lotes já começa a ser uma outra negociação, negociação do investidor especial, né? Categorizado. Dá um desconto maior, um atacado, né? Claro. Esse é um negócio. Mas aquele do dia do lançamento, que também existe, né? O loteador, o investidor do dia do lançamento, ele pega alguns descontos, às vezes ele compra uma tabela mais curta, compra à vista, ou compra uma tabela de 36 sem juros, 24, 36. Esse é o perfil do médio alto padrão. Né?
E aí, se você tem uma grande quantidade de investidores, o seu empreendimento, o segundo ciclo de valorização do seu empreendimento é quando começam a aparecer as construções. Amadurecendo o empreendimento, tá? O loteador maturando. Entregou as obras, ali ele começa a ter o seu fluxo de caixa, não é mais de investimentos, aí já começa a ter um fluxo positivo. E a partir dali, o empreendimento, se ele ainda não vendeu todo o empreendimento, tem um salto de valorização por conta da consolidação do empreendimento. Sim. Se você tem uma grande quantidade de investidores, você não tem esse momento. Atrasa um pouco isso, atrasa também a valorização. Porque o número de construções é menor, aumenta o prazo para essas construções aparecerem, para ter vida no empreendimento. Tem mais gente vendendo junto com você, além do empreendedor. Então, quase o prazo acabando, Rocha. Eu queria tocar no assunto dos fundos de investimento imobiliário ou dos mercados de investimentos, né, do mercado financeiro. Se contou que o timing é um pouco diferente, né? Quem está loteando e quem está fazendo acontecer tem um timing e os investidores do mercado financeiro de capitais querem a coisa mais rápida e a coisa não casou até agora. Pode casar? Eu vejo assim que os investidores agora, de fundos imobiliários especificamente, estão muito mais criteriosos, assim, muito mais com mais conhecimento. Sim. E estão buscando outras oportunidades de investimento. A maioria dos investidores de fundos imobiliários investem em renda, querem um prédio como esse, alugado, com renda, né? Mas é uma renda que vai dar 7, 8, 10 ao ano, né? Os prêmios não são tão generosos. Aí eles estão buscando alternativas de valorização, seja com incorporadores ou loteadores. Sim. Mas aí tem que ter o horizonte é grande, como você disse, quem mexe com isso é longo prazo. Não adianta você querer investir nisso para ganhar em 1, 2 anos, não vai vir o dinheiro em 2 anos, né? Comunidades planejadas também sofrem com isso, né? Você não tem data, né? Eu já li uma expressão que o mundo financeiro coloca como patient money, mas eu não conheço patient money, né? O que é patient money? Um dinheiro que tenha mais paciência, né? No pé da letra, que tenha assim uma disponibilidade de liquidez mais longa e tal. Eu não sei onde é que está esse dinheiro. É um perfil ainda que vai ter que ser desenvolvido. Uma frase, a última coisa que eu vou te perguntar aqui, eu gostei de uma constatação que você colocou, que eu achei bacana. A pior coisa que pode fazer é dar dinheiro para o incorporador, né? Porque ele sai comprando lote a preço cada vez mais caro, né? Aquela corrida que aconteceu em 2006, 2008. Ali, óbvio que isso corrida, uma brincadeira, né? Sim. Todo dinheiro é sempre muito bem-vindo, mas o que acontece? Essa corrida, né, desesperada, para comprar a área ou para fechar um negócio e pagar aporte, faz com que o empreendedor imobiliário atropele conceitos que ele normalmente é muito mais cauteloso. Os fundamentos são atropelados nesse caso. Os fundamentos são atropelados, então há um descasamento entre, né, quando o investidor financeiro chega na empresa imobiliária e pressiona pelo prazo, né, ele acaba dando um tiro no próprio pé, porque ele começa a forçar a barra de premissas que são feitas, tem o seu timing. Né? Tem que ter paciência, a compra do terreno, é outra horizonte. É outra dinâmica e se você forçar a barra acenando com prêmios, né? Eu te dou esse dinheiro agora e você tem que me devolver. Em tanto tempo não é por aí. Não vai dar certo. Acho que foi ótima conversa, como você pôde, né, constatar aí. Eu gostaria de deixar então aqui, pedir para o Rocha deixar um recado para o investidor, para aquela câmera ali, Rocha, um recado que você acha que tem que ficar na cabeça de quem assistiu o programa hoje. Olha, começando pelo dono do terreno, né, eu acho que é muito importante essa questão das restrições, né, que sobem todo dia, criam mais barreiras para os donos do terreno viabilizarem seus empreendimentos. Então, proprietário, cuidado, aquela história de você sentar no terreno e não fazer nada, ela já não é tão segura como já foi antigamente, né? É preciso ficar atento a essas mudanças de plano de diretores, restrições ambientais, legislações de todo tipo e nos 3 órgãos, né? Municipal, estadual e federal, contribuem para que essas restrições aumentem e o valor do seu patrimônio diminua. Tá? O loteador, obviamente, está ansioso para fazer o negócio, quer fazer o loteamento, seja ele popular, seja ele de médio ou alto padrão, e tem, né, agora a seu favor uma série de oportunidades de investimentos, né, que podem chegar via desconto de recebíveis ou mesmo um investimento direto na sua operação. Essas empresas precisam todas sentar e entender quais são os riscos do negócio, né, em que hora entrar.
né? Então, uma TIR de 25% a 30% pode não ser verdadeira se você aporta um dinheiro muito antes, né? Então, certo. O investidor precisa olhar o prazo de aprovação, em que estágio está essa aprovação. Existem alguns eventos, né, nesse processo de aprovação que são fundamentais para você enxergar a hora do lançamento e a hora que o dinheiro começa a voltar. Muito bom, Rocha, excelente. O contato do Rocha é no www.nucleourbano.com, núcleo-urbano.com. E o meu recado final, deixo para você, que é o resumo do livro, o resumo do conhecimento que eu quero passar e compartilhar com vocês e também adquirir, que é: os negócios e as pessoas vêm e vão, mas os imóveis ficam, se bem administrados, rendendo patrimônio e renda por gerações. Então, invista no seu conhecimento, né? Assista nossos programas aqui, sempre tem ótimos convidados como esse. Rocha, Maravilha. muito obrigado, volte sempre aqui, se tiver uma novidade aí, está sempre as portas abertas para você. Prazer é meu, estou à disposição, Ricardo. Tá legal, obrigado. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Se tem meu contato no ricardoreis.com, faça perguntas, mande sugestão de matéria ou de convidados. Tem aquele material que eu deixei no começo da entrevista aqui à disposição sobre comunidades multifamiliares, né? Multifamily Business. E então, tenha uma ótima semana. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, de novo com mais um entrevistado tão bom quanto o nosso querido Rocha aqui. Muito obrigado, Rocha. Até logo. Bom dia.